Capítulo 8. Encontro bomba nos antigos aposentos do grande rei Eldred. Desta vez estou determinada a examinar cada centímetro do cômodo antes de Cardan ser levado para lá. E estou determinada a fazer com que ele permaneça no quarto, na parte mais segura do palácio, apesar de suas preferências. Quando chego, Bomba está acendendo a última vela grossa acima de uma lareira. Os filetes de cera escorrida tão firmes que formam uma espécie de escultura. É estranho estar aqui agora, sem Nicásia, para interrogar, nem nada para me distrair de explorar o local. As paredes cintilam com micas e o teto é todo de galhos e vinhas verdes. Na antecâmara, a concha de uma lesma enorme brilha. Um lampião do tamanho de uma mesinha. Bomba abre um sorriso rápido. O cabelo branco está preso em tranças com algumas contas prateadas brilhantes no meio. Alguém em quem você confia já te traiu. Tento tirar as palavras de Nicásia da cabeça. Afinal, poderiam significar qualquer coisa. É típica baboseira feérica, ameaçadora, mas aplicável de forma tão ampla que poderia ser uma dica de uma armadilha prestes a me pegar ou a referência a uma coisa que aconteceu quando fazíamos aula juntas. Talvez ela esteja me avisando que tenho na minha rede de confiança um espião, ou talvez esteja fazendo uma alusão a Taren ter ficado com Locke. Mas não consigo parar de pensar nisso. Então, o assassino fugiu por aqui? Pergunta a Bomba. Fantasma disse que você veio atrás dele. Eu balanço a cabeça. Não havia assassino, foi um mal-entendido romântico. Ela ergue as sobrancelhas. O grande rei é muito ruim em romance, tento explicar. Posso imaginar, diz ela. Você revisa a sala e eu revisto o quarto? Tudo bem, concordo, indo em direção à sala. A passagem secreta fica ao lado de uma lareira entalhada, como uma boca sorridente de um goblin. A estante ainda está puxada para o lado, deixando visíveis os degraus em espiral na parede. Eu a fecho. Você acha que pode convencer Cardan a vir para cá? Pergunta a Bomba do outro aposento. É um desperdício tão grande deixar esse espaço glorioso sem uso. Eu me inclino para começar a tirar os livros das prateleiras, para abri-los e sacudi-los um pouco e ver se tem alguma coisa dentro. Alguns pedaços de papéis amarelados e puídos caem, junto com uma pena e um abridor de cartas feito de osso entalhado. Alguém deixou um livro oco, mas não tem nada no compartimento. Um outro tomo foi comido por insetos. Jogo esse no lixo. O último quarto que Cardan ocupou pegou fogo, responde a Bomba. Ou melhor, vamos elaborar isso direito. Pegou fogo porque ele colocou fogo lá. Ela ri. Ele levaria dias para queimar tudo isso. Olho para os livros e não tenho tanta certeza. Estão tão secos que explodiriam em chamas só de encará-los por muito tempo. Com um suspiro, eu os empilho e vou até as almofadas. Depois puxo os tapetes de baixo e encontro poeira. Esvazio todas as gavetas da enorme escrivaninha. Pontas de metal, de penas, pedras com rostos entalhados, 3 anéis com sinetes, um dente comprido de uma criatura que não consigo identificar e 3 frascos com líquido ressecado, preto e sólido. Em outra gaveta encontro joias, um colar de âmbar negro, uma pulseira de contas com fecho, anéis de ouro pesados. Na última, encontro dardos e cristal de quartzo cortado em globos lisos e polidos. Quando levanto um contra a luz, alguma coisa se move no seu interior. Bomba? Chamo, a voz um pouco aguda. Ela entra na sala carregando um casaco de pedras preciosas tão pesado que fico surpresa de alguém querer usar. O que houve? Você já viu alguma coisa assim? Eu levanto a bola de cristal. Ela dá uma espiada. Olha, ali está o Daim. Aproximo a bola de meu olho e olho lá dentro. Um jovem príncipe Daim está sentado em um cavalo, segurando um arco em uma das mãos e maçãs na outra. Elohim está sentada em um pônei ao lado dele. Ria está do outro lado. Ele joga 3 maçãs no ar e todos puxam seus arcos e disparam. Isso aconteceu mesmo? Pergunto. Provavelmente, responde ela. Alguém deve ter encantado essas esferas para Eldred.
Penso nas espadas lendárias de Grimsen, na bolota dourada que revelou as últimas palavras de Liriope, no tecido da mãe Marro, capaz de bloquear até a mais afiada das lâminas, e em toda a magia louca que os grandes reis recebem. Eram coisas tão comuns que estavam guardadas numa gaveta. Pego cada uma para ver o que tem dentro. Vejo o Balequim recém-nascido, os espinhos já crescendo na pele. Ele grita nos braços de uma ama mortal e o olhar dela vidrado de glamour. Olha esta, diz Bomba com uma expressão estranha. É Cardan, bem pequeno. Ele está usando uma camisa grande demais para seu corpinho. É comprida como um vestido. Está descalço, os pés e a camisa sujos de lama. Mas está usando argolas nas orelhas, como se um adulto tivesse lhe dado os brincos. Uma feérica de chifres está parada perto dele, e quando Cardan corre até ela, a feérica segura seus punhos antes que ele possa botar as mãos sujas em sua saia. Ela diz alguma coisa severa e o empurra para longe. Quando ele cai, ela mal repara, ocupada demais em uma conversa com outros cortesãos. Espero que Cardan chore, mas ele não chora. Sai andando até uma árvore em que um garoto mais velho está subindo. O garoto diz alguma coisa e Cardan segura o tornozelo dele. Um momento depois, o garoto está no chão e a mão pequena e suja de Cardan está fechada em punho. Ao ouvir a briga, a mulher feérica se vira e ri, achando divertida a brincadeira. Quando Cardan olha para ela, também está sorrindo. Enfia o cristal de volta na gaveta. Quem apreciaria isso? É horrível. Mas não é perigoso. Não há motivo para fazer alguma coisa com aqueles objetos além de deixar onde estavam. Bomba e eu continuamos revisando a sala juntas. Quando julgamos estar segura, passamos por uma porta entalhada com uma coruja e voltamos para o quarto do rei. Tem uma cama enorme, com dossel no centro, com cortinas verdes, o símbolo da linhagem Grimbear bordado em dourado. Cobertores densos de seda de aranha estão esticados sobre um colchão que, pelo cheiro, parece ter sido estofado com flores. Venha, diz Bomba, se sentando na cama e rolando para olhar o teto. Vamos ver se é segura para nosso grande rei, só por garantia. Inspiro com surpresa, mas vou atrás. Meu peso no colchão faz-o afundar e o aroma forte de rosas domina meus sentidos. Deitar-me sobre o cobertor do rei de Elfame, inspirar o ar que perfumava as noites dele, provocava uma sensação quase hipnótica. Bomba apoia a cabeça nos braços como se não fosse nada demais, mas me lembro da mão do grande rei na minha cabeça e o nervosismo e o orgulho que eu sentia cada vez que ele reparava em mim. Deitar-me em sua cama é como se eu tivesse limpado meus pés sujos de camponesa no trono. Mas como poderia não fazer isso? Nosso rei é um sujeito de sorte, diz Bomba. Eu gostaria de uma cama assim, grande o bastante para receber uns 2 convidados. Ah, é? Pergunto, provocando-a. Como já fiz com minhas irmãs. Alguém específico? Ela afasta o olhar constrangida, o que me faz prestar atenção. Eu me apoio no cotovelo. Espera. É alguém que eu conheço? Por um momento ela não responde, e é tempo mais do que suficiente para eu saber a resposta. É sim. É fantasma. Não, Jude, não é. Eu franzo a testa. Barata? Bomba se senta, os dedos longos puxando a colcha. Como não pode mentir, ela só suspira. Você não entende. Bomba é linda. Tem feições delicadas e pele marrom quente, cabelo branco desgrenhado e olhos luminosos. Penso nela como alguém que tem a combinação de charme e habilidade que poderia conquistar quem desejasse. A língua preta de barata, o nariz torto e o tufo de cabelo, que parece pelo no alto da cabeça, só o deixam mais impressionante e apavorante. Mesmo de acordo com a estética do Reino das Fadas, mesmo em um lugar onde a beleza sobrenatural é celebrada, junto com a feiura quase opulenta, não sei se ele imaginaria que Bombo deseja. Eu jamais adivinharia. Mas não sei como dizer isso para ela sem parecer que estou insultando. Acho que não entendo mesmo, concordo. Ela puxa uma almofada para o colo. Meu povo morreu em uma guerra brutal, um século atrás, e me deixou sozinha. Fui para o mundo humano e me tornei uma golpista de atos pequenos. Não era muito boa no que fazia. Em geral, eu só usava o glamour para
esconder meus erros. Foi quando Barata me encontrou. Ele observou que, embora não fosse uma grande ladra, eu era boa em preparar poções e bombas. Nós andamos juntos por décadas. Ele era tão legal, gentil e encantador que enganava as pessoas na cara delas sem precisar de magia. Abro um sorriso ao pensar nele de chapéu coco e colete com relógio no bolso, achando graça do mundo e de tudo nele. Então, ele teve a ideia de roubar da Corte dos Dentes, no norte. O golpe deu errado. A corte nos cortou todos e nos encheu de maldições e giases. Nos modificou, nos forçou a servi-los. Ela estala os dedos e fagulhas voam. Divertido, né? Tenho certeza de que não foi. Ela se deita novamente e continua falando. Barata. Van. Não consigo chamá-lo de Barata falando desse jeito. Foi Van que me fez aguentar e permanecer ali. Ele contava histórias da rainha Mabe prendendo o gigante de gelo, controlando todos os grandes monstros de antigamente, ganhando a grande coroa. Histórias do impossível. Sem Van, não sei se eu teria conseguido sobreviver. Um dia deu tudo errado em um trabalho nosso, e Daim botou as mãos em nós. Ele tinha um plano para trairmos a corte dos dentes e nos juntamos a ele. Foi o que fizemos. Fantasma já estava ao lado dele e nós três formamos uma equipe formidável. Eu com os explosivos, Barata roubando qualquer coisa e pessoa, e Fantasma, um atirador preciso com passo leve. E aqui estamos, nem sei bem como, seguros na corte de Elfame, trabalhando para o próprio grande rei. Olhe só para mim, deitada na cama real até. Mas aqui não há motivo para Van segurar a minha mão ou cantar para mim quando estou sofrendo. Não há motivo para ele se importar assim comigo. Ela fica em silêncio. Nós duas olhamos para o teto. Você deveria falar para ele, eu digo. E não é um conselho ruim, eu acho. Não é um conselho que eu seguiria, mas isso não o torna ruim. Talvez. Bomba se levanta da cama. Não tem truques nem armadilhas. Você acha seguro deixar nosso rei aqui? Penso no garoto do cristal, no sorriso orgulhoso e nos punhos fechados. Penso na férica com chifres, que devia ser a mãe dele, empurrando-o para longe. Penso no pai dele, o grande rei, que não se deu ao trabalho de intervir, nem se deu ao trabalho de verificar se ele estava vestido e com o rosto limpo. Penso em como Cardan evitou aqueles aposentos. Solto um suspiro. Eu queria poder pensar em algum lugar onde ele ficaria mais seguro. À meia-noite, sou esperada para um banquete. Sento-me a várias cadeiras do trono e escolho um prato de enguias crocantes. Um trio de pixies canta a capela para nós, enquanto cortesãos tentam impressionar uns aos outros com seu humor. Acima, cera escorre em fios longos dos candelabros. O grande rei Cardan sorri para todos na mesa com indulgência e boceja como um gato. O cabelo está desgrenhado, como se só ele tivesse passado os dedos depois que saiu da cama. Nossos olhares se encontram, e sou eu quem afasta os olhos, meu rosto quente. Me beija, até eu ficar cansado do seu beijo. O vinho é trazido em jarras coloridas, brilham em verde marinho e safira, citrino e rubi, ametista e topázio. Um novo prato chega, com violetas açucaradas e orvalho congelado. Em seguida, domos de vidro, debaixo dos quais há peixinhos prateados em uma nuvem de fumaça azul pálida. Do reino submarino, diz uma das cozinheiras. Vestida, para a ocasião, ela se curva. Olho por cima da mesa para Randalim, ministro das chaves, mas ele está fazendo questão de me ignorar. Ao meu redor, os domos são erguidos e a fumaça, com o aroma de pimenta e ervas, toma conta do salão. Vejo que Loki se sentou ao lado de Cardan e puxou a garota que estava sentada ali para o colo. Ela levanta os pés com cascos e inclina a cabeça chifruda para trás numa gargalhada. Ah, suspira Cardan, erguendo um anel de ouro no dedo. Estou vendo que meu peixe tem uma coisa na barriga. O meu também, diz uma cortesã do outro lado, pegando uma pérola grande como uma unha. Ela ri de prazer. Um presente do mar. Todos os peixes prateados contêm um tesouro.
Os cozinheiros são chamados para responderem gaguejando com negações, jurando que os peixes foram pescados recentemente e só foram temperados com ervas na cozinha. Franzo a testa para meu prato, para as contas de vidro do mar que encontro debaixo das guelras do meu peixe. Quando levanto o olhar, Loki está segurando uma moeda de ouro, talvez parte do tesouro de um navio mortal perdido. Estou vendo você olhar para ele, sussurra Nicásia, se sentando ao meu lado. Hoje ela está usando um vestido de renda dourada. O cabelo escuro de turmalina está preso com 2 pentes dourados no formato de o maxilar de um tubarão, com direito a dentes de ouro e tudo. Talvez eu só esteja olhando as bugigangas e o ouro com os quais sua mãe pensa que pode comprar o favor desta corte. Ela pega uma das violetas do meu prato e a coloca delicadamente na língua. Perdi o amor de Cardan pelas palavras e beijos fáceis de Loki, açucarados como essas flores, diz ela. Sua irmã perdeu o seu amor para conseguir o de Loki, não foi? Mas nós todos sabemos o que você perdeu. Loki dou uma risada. Já foi tarde. Ela franze as sobrancelhas. Certamente não era o grande rei que você estava olhando. Claro que não, respondo, mas não me viro para ela. Sabe por que você não contou meu segredo para ninguém? Provoca. Pode ser que você ache que goste de ter um segredo sobre mim. Mas na verdade acho que você sabia que ninguém ia acreditar. Meu lugar é neste mundo. O seu não. E você sabe disso. Seu lugar não é aqui, na terra, princesa do mar, eu lembro a ela. Mas não consigo deixar de pensar em como o Conselho Vivo duvidou de mim. Não consigo evitar que as palavras dela me incomodem. Alguém em quem você confia já te traiu. Este mundo nunca vai ser seu, mortal, diz ela. Isto é meu, retruco, a raiva me deixando descuidada. Minha terra e o meu rei, e vou proteger ambos. Diga o mesmo, ande. Ele não pode amar você. A voz de Nicásia fica áspera de repente. Obviamente, ela não gosta da ideia de eu declarar Cardan como meu rei, já que ainda está obviamente apaixonada por ele e obviamente não tem ideia de como fazer isso. O que você quer? Pergunto. Eu só estava sentada aqui cuidando da minha vida, jantando. Foi você que veio até mim. É você que está me acusando de não sei bem de quê. Me diga o que você fez com ele, diz Nicásia. Como o enganou para que colocasse você como sua mão direita. Logo você, que ele desprezava e insultava. Como é que você tem a atenção dele? Eu conto se você me contar uma coisa em troca. Eu me viro. Para ela, ele dou minha total atenção. Andei refletindo sobre a passagem secreta no palácio, sobre a mulher no cristal. Já contei tudo que estou disposta, declara Nicásia. Não isso. A mãe de Cardan, digo, interrompendo-a. Quem era? Onde está agora? Ela tenta transformar a surpresa em deboche. Se são tão amigos, por que você não pergunta a ele? Eu nunca disse que éramos amigos. Um criado com a boca cheia de dentes afiados e asas de borboleta traz o próximo prato. O coração de um cervo, mal passado e recheado de avelãs torradas. Nicásia pega a carne e a rasga, o sangue escorrendo pelos seus dedos. Ela passa a língua pelos dentes manchados de vermelho. Ela não era ninguém, só uma garota das cortes inferiores. Eudred nunca a tornou consorte, nem depois de ela ter seu filho. Eu pisco com uma surpresa óbvia. Ela parece absurdamente satisfeita, como se o fato de eu não saber provocasse novamente o quanto sou inadequada. Agora é sua vez. Quer saber o que fiz para ele me botar onde estou? Pergunto, me inclinando em sua direção, chegando perto bastante para que ela sinta o calor do meu hálito. Eu o beijei na boca e depois ameacei beijar mais se ele não fizesse exatamente o que eu queria. Mentirosa, sussurra ela. Se são tão amigos, digo, usando as palavras contra ela com uma satisfação maliciosa. Por que você não pergunta a ele? Ela desvia o olhar para Cardan, que está com a boca suja de vermelho devido ao sangue do coração. A coroa na testa, eles parecem farinha do mesmo saco, um par perfeito de monstros. Ele não olha para nós, está ocupado ouvindo o alaúde cujo instrumentista compôs ali na hora, uma ode ao reinado dele.
Meu rei, eu penso, mas só por 1 ano e 1 dia, e 5 meses já se passaram. Capítulo 9. Taterfel está me esperando quando volto para o quarto, os olhos de besouro reprovadores enquanto ela pega a calça do grande rei no meu sofá. Então é assim que você está vivendo? Resmunga a pequena diabrete, uma minhoca no casulo da borboleta. Há algo de reconfortante e familiar em ser repreendida, mas isso não significa que goste. Viro-me para ela, para que ela não veja meu constrangimento, pelo quanto deixei as coisas ficarem desorganizadas, sem mencionar o que parece que andei fazendo e com quem. Jurada a prestar serviços para Madoc até pagar uma antiga dívida de honra, Taterfel não poderia ter vindo até aqui sem ele saber. Ela pode ter cuidado de mim desde que eu era criança, fazendo coisas como pentear meu cabelo e consertar meus vestidos e trançar sorvas secas para que eu não fosse enfeitiçada, mas é a Madoc que ela serve de lealdade. Não que eu ache que ela não gostava de mim, mas nunca confundi o que ela fazia com o amor. Dou um suspiro. Os servos do castelo teriam limpado meus aposentos se eu deixasse, mas aí eles acabariam notando meus horários estranhos e poderiam bisbilhotar meus papéis, além dos meus venenos. Não era melhor bloquear a porta e dormir na sujeira? Ouço a voz de minha irmã no meu quarto. Você voltou cedo. Ela bota a cabeça para fora, segurando alguns trajes. Alguém em quem você confia já te traiu. Como entrou? Pergunto. Minha chave girou. Houve resistência. Os mecanismos se moveram. Aprendi a a humilde arte de arrombar fechaduras. E, apesar de não ser nenhum prodígio, sei pelo menos identificar quando uma fechadura foi arrombada. Ah, Taren ri. Eu me passei por você e consegui uma cópia da chave. Tenho vontade de dar um chute na parede. É claro que todo mundo sabe que tem uma irmã gêmea. É claro que todo mundo sabe que mortais são capazes de mentir. Alguém não deveria ter feito pelo menos uma pergunta que ela teria dificuldade de responder antes de conceder acesso aos meus aposentos do palácio? Mas, para ser justa, eu mesma já menti várias vezes e não aconteceu nada. Não posso me ressentir de Taren por ter feito o mesmo. É azar meu que esta seja a noite que ela escolhe para invadir meus aposentos, justo quando as roupas de Cardan estão espalhadas pelo meu quarto, e há uma pilha de ataduras ensanguentadas em uma mesa baixa. Eu persuadi Madoc a presentear você com o resto da dívida de Taterfel, anuncia Tari, e trouxe todos os seus casacos e vestidos e joias. Olho nos olhos escuros da diabrete. Você quer dizer que ela vai ficar espionando para Madoc. Taterfel curva os lábios e sou lembrada de como o beliscão dela dói. Mas que garota maliciosa e desconfiada. Devia sentir vergonha de dizer uma coisa dessas. Sou agradecida pelas vezes em que você foi gentil, digo. Se Madoc deu sua dívida para mim, pode considerá-la paga há muito tempo. Taterfel franze a testa com infelicidade. Madoc poupou a vida de meu amante quando podia tê-lo tirado por direito. Jurei conceder a ele 100 anos de meus serviços, e esse tempo está quase acabando. Não desonre meu juramento achando que pode ser dispensado com um movimento de sua mão. Fico magoada com as palavras. Você lamenta que ele a tenha enviado? Ainda não, diz ela, a voltar a trabalhar. Vou para o meu quarto e pego as ataduras ensanguentadas de Cardan antes que Taterfel faça isso. Ao passar pela lareira, jogo-as nas chamas e o fogo aumenta. Então, pergunta minha irmã, o que trouxe você para mim? Ela aponta para minha cama, onde espalhou minhas coisas velhas nos lençóis desarrumados. É estranho ver as roupas e joias que não uso há meses, as coisas que Madoc comprou para mim, as coisas que Oriana aprovou. Túnicas, vestidos, trajes de luta, gibões. Taren trouxe até os vestidos de criada que eu usava nas minhas aventuras pela mansão Hollow e as roupas que usávamos quando íamos escondidas para o mundo mortal. Quando olho para tudo, vejo uma pessoa que, ao mesmo tempo, sou eu e não sou. Uma garota que ia para aulas e achava que as coisas que estava aprendendo não eram tão importantes. Uma garota que queria impressionar o único pai que conhecia, que queria um lugar na corte, que ainda acreditava em honra. Não sei bem se ainda caibo nessas roupas. Ainda assim, eu as penduro no armário, ao lado dos meus 2 gibões pretos e de um par de botas de cano alto.
Abro uma caixa com minhas joias, brincos que ganhei de aniversário, uma pulseira de ouro, 3 anéis, um com um rubi que Madoc me deu em uma festa da lua sangrenta, um com o brasão dele, que não me lembro de ter ganhado, e um fino de ouro que foi presente de Oriana. Colares de pedra da lua, pedaços de quartzo, osso entalhado. Enfio o anel de rubi em um dedo da mão esquerda. E eu trouxe uns desenhos, diz ela, pegando um bloco de papel e se sentando de pernas cruzadas na minha cama. Nenhuma de nós é excelente artista, mas os desenhos de roupas delas são fáceis de entender. Quero levá-los para meu alfaiate. Ela me imaginou com muitas jaquetas pretas de gola alta e saias com aberturas laterais para facilitar o movimento. Os ombros parecem protegidos por uma peça de armadura. Em alguns casos, ela desenhou o que parece ser uma única manga brilhosa de metal. Eles podem anotar minhas medidas, sugere ela. Você nem precisa ir experimentar. Olho para ela por um longo tempo. Taren não gosta de conflitos. Seu jeito de lidar com tudo, todo o terror e confusão de nossa vida, foi se tornar imensamente adaptável, como um daqueles lagartos que mudam de cor de acordo com o ambiente. Ela é a pessoa que sabe o que vestir e como se comportar, porque ela estuda as pessoas com atenção e as imita. Ela é boa em escolher roupas para passar uma certa mensagem, mesmo que a mensagem dos desenhos pareça ser: fiquem longe de mim, senão eu corto a cabeça de vocês. Não acho que ela queria me ajudar, mas o esforço que dedicou a isso, principalmente com o casamento próximo, é extraordinário. Tudo bem, Cedo. O que você quer? O que você quer dizer? Pergunta ela, pura inocência. Você quer que a gente seja amiga de novo, falo, usando um vocabulário mais moderno. Agradeço por isso. Você quer que eu vá ao seu casamento, o que é ótimo porque eu quero ir. Mas isso é demais. Eu sei ser legal, ela se defende, mas não me encara. Eu espero. Por um momento prolongado não falamos nada. Sei que ela viu as roupas de Cardan caídas no chão. O fato de não ter questionado isso imediatamente devia ter sido o primeiro sinal de que ela queria alguma coisa. Tudo bem, ela suspira. Não é nada demais, mas tem uma coisa sobre a qual eu queria falar com você. Não brinca, debocho. Mas não consigo esconder um sorriso. Ela me olha com irritação. Eu não quero que Loki seja mestre da Esbórnia. Nem eu, nem você. Mas você pode fazer alguma coisa. Taren enrola as mãos na saia. Loki anseia por experiências dramáticas e, como mestre da Esbórnia, ele pode criar, não sei como chamar, histórias. Ele não pensa em uma festa como comida e bebida e música, mas sim como uma dinâmica para poder criar conflito. Certo, digo, tentando imaginar o que isso significa para a política. Nada bom. Ele quer ver como eu vou reagir às coisas que ele faz. Ela é direta. É verdade, ele quer saber, por exemplo, se Taren o amava bastante a ponto de deixar que ele me cortejasse enquanto ela ficava de lado, em silêncio e sofrendo. Acho que ele teria ficado interessado em descobrir o mesmo sobre mim, mas eu acabei me mostrando irritadiça demais. Ela continua. E Cardan? E os círculos da corte? Ele já andou falando com as cotovias e os quiscalos, procurando as fraquezas dele, descobrindo quais brigas pode inflamar e como. Loki pode fazer bem as cotovias, digo. Pode dar a eles uma balada para escreverem. Quanto aos quiscalos, se ele puder competir com os festejos dele, acho que deveria ficar com a posição, mas sou inteligente a ponto de não dizer isso em voz alta. Pelo jeito como ele fala, por um momento tudo parece divertido, mesmo sendo uma péssima ideia de estarem. Ele, como mestre da Esbórnia, vai ser horrível. Não ligo que tenha amantes, mas odeio que Loki fique longe de mim. Jude, por favor, faça alguma coisa. Sei que você quer dizer que me avisou, mas não ligo. Tenho problemas maiores para resolver, é o que tenho vontade de dizer. É quase certo que Madoc diria que você não precisa se casar com ele. Vivi também diria isso, eu tenho certeza. Na verdade, acho que já disseram. Mas você me conhece bem demais para não se dar a este trabalho. Ela balança a cabeça. Quando estou com ele, me sinto heroína de uma história, da minha história. É quando ele não está junto que as coisas parecem não estar certas.
Não sei o que responder. Eu poderia dizer que parece ser Taren quem está fazendo a história, botando Locke no papel de protagonista e a si mesma como um interesse romântico que desaparece quando não está na página. Mas me lembro de quando eu estava com Locke, de como me sentia especial e escolhida e linda. Agora, ao pensar em tudo aquilo, só me sinto burra. Acho que eu poderia mandar Cardan tirar o título de Locke, mas ele se ressentiria de eu usar meu poder para uma coisa tão mesquinha. E pessoal. Faria com que eu parecesse fraca, e Locke perceberia que a retirada do título era culpa minha, pois não escondi meu desprazer. Ele saberia que tenho mais poder sobre Cardan do que faz sentido. E tudo sobre o que Taren está reclamando continuaria a acontecer. Locke não precisa ser mestre da Esbórnia do Grande Rei para se meter neste tipo de confusão. O título só permite que ele a leve a uma escala maior. Vou falar com Cardan, minto. O olhar de Taren desvia para onde as roupas dele estão no chão e ela sorri. Capítulo 10. Quando a lua do caçador vai se aproximando, o nível de celebração no palácio aumenta. O tom das festas muda, elas se tornam mais frenéticas, mais loucas. A presença de Cardan não é mais necessária para isso, agora que os boatos o pintam como alguém que dispararia numa amante por diversão. Sua reputação só cresce a partir disso. As lembranças dos seus dias de juventude, o jeito como entrou de cavalo em uma de nossas aulas, as brigas que comprava, as crueldades que executava, são esmiuçadas. Os feéricos podem não ser capazes de mentir, mas as histórias crescem aqui como em qualquer outro lugar, alimentadas pela ambição, a inveja e o desejo. De tarde passo por corpos adormecidos nos corredores. Nem todos são cortesãos. Criados e guardas parecem ter sido vitimados pela mesma energia louca e podem ser vistos abandonando o dever em função do prazer. Féricos nus correm pelos jardins de Elfame, e cubas que já tinham sido usadas para dar água a cavalos agora estão cheias de vinho. Encontro Vulciber em busca de mais informações sobre o reino submarino, mas ele não tem nenhuma. Apesar de saber que Nicásia estava tentando me deixar perturbada, repasso a lista de pessoas que podem ter me traído. Fico pensando em quem e com que objetivo, na chegada do embaixador de Lord Helden, em como aumentar meu domínio de 1 ano e 1 dia sobre o trono. Queria ter perguntado o verdadeiro nome de Cardan quando eu estava com a besta apontada para ele. Observo meus papéis velhos e bebo meus venenos, e planejo 1000 defesas para golpes que podem nunca acontecer. Cardan se mudou para os antigos aposentos de Eldred, e os aposentos com o piso queimado estão bloqueados por dentro. Se ele fica incomodado de dormir onde o pai dormia, não dá sinal. Quando chego, ele está reclinado indiferentemente, enquanto criados retiram tapeçarias e divãs para abrir espaço para uma nova cama, entalhada sob especificação dele. Ele não está sozinho. Há um pequeno círculo de cortesãos ali, alguns que não conheço, e Locke, Nicásia e minha irmã, atualmente rosada de tanto vinho e rindo no tapete na frente do fogo. Vão, ordena ele para todos quando me vê na porta. Mas Vossa Majestade, diz uma garota. Ela é toda carne, creme e ossos e está usando um vestido azul claro. Antenas longas e pálidas sobem das extremidades externas das orelhas. As notícias chatas que sua senescal traz vão precisar do antídoto de nossa alegria. Já pensei detalhadamente em dar ordens a Cardan. Com ordens demais ele se irritaria. Com poucas ele escaparia com facilidade. Mas fico feliz de ter cuidado para que ele nunca negue minha entrada. Fico particularmente feliz por ele nunca poder anular minhas ordens. Tenho certeza de que vou chamar vocês de volta rapidamente, diz Cardan. E os cortesãos saem com alegria. Um deles está carregando uma caneca, obviamente roubada do mundo mortal, e cheia até a borda de vinho. Eu arraso, está escrito. Locke me olha com curiosidade. Minha irmã segura minha mão ao passar e dá um aperto esperançoso. Vou até a cadeira e me sento, sem esperar convite. Quero lembrar Cardan de que ele não tem autoridade sobre mim. A festa da lua do caçador é amanhã à noite, alerto.
Ele está esparramado na cadeira em frente à minha, me observando com os olhos pretos, como se fosse comigo que ele precisasse ter cautela. Se você quer saber os detalhes, deveria ter mandado Locke ficar. Não sei quase nada. Vai ser outra das minhas performances. Vou cabriolar enquanto você planeja. Orlag, do Reino Submarino, está de olho em você. Todo mundo está de olho em mim, salienta Cardan, os dedos mexendo com inquietação no anel, girando-o sem parar. Você não parece se importar, observo. Você mesmo disse que não odeia ser rei. Talvez esteja gostando. Ele me olha com desconfiança. Tento abrir um sorriso genuíno em resposta. Espero conseguir ser convincente. Preciso ser convincente. Nós dois podemos ter o que queremos. Você pode reinar por bem mais que 1 ano e 1 dia. Só precisa prolongar seu juramento. Me deixe comandá-lo por 1 década, por 20 anos e juntos. Acho que não, ele interrompe. Afinal, você sabe como seria perigoso colocar Oak no meu lugar. Ele só está 1 ano mais velho do que estava, não está pronto. Ainda assim, em poucos meses você vai ter que me mandar abdicar em favor dele, ou fazer um arranjo que exija que confiemos um no outro, em vez de eu confiar em você sem esperança de ter sua confiança em troca. Estou furiosa comigo mesma por achar que ele poderia concordar em manter as coisas como estão. Cardan abre o sorriso mais doce do mundo. Talvez aí você possa ser minha senescal de verdade. Eu trinco os dentes. Houve uma época em que uma posição grandiosa como a de senescal estaria além dos meus mais loucos sonhos. Agora parece uma humilhação. O poder é contagioso, o poder é ambicioso. Tome cuidado, alerto. Posso fazer os meses que faltam passarem muito devagar. O sorriso dele não se altera. Alguma outra ordem? Pergunta. Eu deveria contar mais sobre Orlag, mas a ideia de Cardan se vangloriar com a proposta da rainha submarina é mais do que sou capaz de suportar. Não posso deixar esse casamento acontecer, e agora não quero ouvir provocações sobre isso. Não beba até morrer amanhã, e fique de olho na minha irmã. Taren parecia bem hoje, diz ele, com as bochechas rosadas e alegria nos lábios. Vamos tratar para que ela continue assim. Ele ergue as sobrancelhas. Você gostaria que eu a seduzisse para que ela se afastasse de Locke? Eu poderia tentar. Não prometo nenhum resultado, mas você talvez ache a tentativa divertida. Não, não, de jeito nenhum, não faça isso. Digo, e não penso sobre o pânico quente que as palavras dele induziam. Eu só quis dizer para você tentar impedir Locke de ser a pior versão dele quando ela estiver por perto, só isso. Ele aperta os olhos. Você não deveria encorajar o oposto disso? Talvez fosse melhor para Taren encontrar a infelicidade com Locke o mais rápido possível, mas ela é minha irmã e nunca quero ser o motivo de sua dor. Eu balanço a cabeça. Ele faz um gesto vago no ar. Como quiser. Sua irmã será embrulhada em cetim e aniagem, tão protegida dela mesma quanto eu puder deixar. Eu me levanto. O conselho quer que Locke prepare algumas diversões para agradar Grimsen. Se forem boas, talvez o ferreiro faça para você um copo que nunca fique sem vinho. Cardan me encara com os olhos semicerrados e tenho dificuldade de interpretar o que significa. Ele também se levanta e segura minha mão. Não tem nada mais doce, diz ele, beijando o dorso de minha mão, do que aquilo que é escasso. Minha pele fica vermelha, quente e pinicando. Quando saio, o círculo de Cardan está no corredor, esperando poder voltar para os aposentos. Minha irmã parece meia nauseada, mas, quando me vê, abre um sorriso largo e falso. Um dos garotos musicou um poeminha e fica tocando sem parar, cada vez mais rápido. A gargalhada dele se espalha pelo corredor e parece o grasnado de corvos. Quando estou percorrendo o palácio, passo por uma câmara onde alguns cortesãos se reuniram. Lá, assando uma enguia nas chamas de uma lareira enorme, sentado em um tapete, está o antigo poeta e senescal da corte do grande rei Eldred, Valmoren. Há artistas e músicos feéricos em volta dele. Desde a morte da maior parte da família real, ele foi parar no centro de uma das facções da corte, o Círculo das Cotovias.
Há espinheiros enrolados no cabelo dele e ele canta baixinho. Ele é mortal como eu. Também é provável que seja louco. Venha beber conosco, convida um dos cotovias, mas eu recuso. Bela, bela Jude. As chamas dançam nos olhos de Valmorém quando ele olha para mim. Ele começa a puxar a pele queimada e a comer a carne macia e branca da enguia. Entre as mordidas ele fala: Por que você ainda não me procurou para pedir conselhos? Diziam que ele foi amante do grande rei Odred em certa ocasião. Ele está na corte desde antes da época em que cheguei com minhas irmãs. Apesar disso, nunca falou sobre nossa mortalidade, nunca tentou nos ajudar, nunca tentou nos procurar para fazer com que nos sentíssemos menos sozinhas. Você tem algum? Valmorém me olha e coloca um dos olhos de enguia na boca. Fica brilhando sob sua língua, mas ele logo engole. Talvez, mas importa muito pouco. Estou tão cansada de charadas. Vou tentar adivinhar. É porque quando eu pedir um conselho, você não vai me dar? Ele ri, e é um som seco e oco. Fico imaginando quantos anos ele tem. Por baixo dos espinheiros, ele parece um homem jovem, mas os mortais não ficam velhos se não forem embora de Alfame. Apesar de não conseguir ver a idade nas linhas de seu rosto, vejo nos olhos. Ah, eu darei o melhor conselho de sua vida, mas você não vai segui-lo. Então, para que você serve? Pergunto, prestes a me virar. Não tenho tempo para decifrar conselhos inúteis. Sou excelente malabarista, afirma ele, limpando as mãos na calça e deixando manchas. Ele enfia a mão nos bolsos e pega uma pedra, 3 bolotas, um pedaço de cristal e o que parece ser um osso da sorte. Fazer malabarismo é só jogar 2 coisas no ar ao mesmo tempo. Ele começa a jogar as bolotas para lá e para cá e depois acrescenta o osso. Alguns dos cotovias se cutucam e cochicham com prazer. Você pode acrescentar quantas coisas quiser, mas só tem 2 mãos e só pode jogar 2 coisas. Só é preciso jogar cada vez mais rápido, cada vez mais alto. Ele acrescenta a pedra e o cristal, e as coisas voando entre suas mãos com tanta rapidez que é difícil ver o que ele está jogando. Eu inspiro fundo. De repente, tudo cai no peso de pedra. O cristal se estilhaça, uma das bolotas rola para perto da lareira. Meu conselho, diz Valmorém, é que você aprenda e faça malabarismo melhor do que eu, Senescal. Por um longo momento, fico com tanta raiva que não consigo me mexer. Sinto-me arder de raiva, traída pela única pessoa que deveria entender como é difícil ser o que somos aqui. Antes que eu faça alguma coisa que vá me arrepender, dou meia volta e saio. Eu avisei que você não aceitaria meu conselho, grita ele atrás de mim. Capítulo 11. Na noite da lua do caçador, a corte inteira vai para o bosque leitoso, onde colocaram nas árvores coberturas de seda que parecem aos meus olhos mortais casulos de mariposas, ou talvez o jantar embrulhado de uma aranha. Loki mandou construir uma estrutura de pedras achatadas, empilhadas para formar um trono rudimentar. Um pedaço enorme serve de encosto, e uma pedra ampla é o assento. Fica colossal no meio do bosque. Cardan está sentado ali, a coroa brilhando na testa. A fogueira próxima queima sálvia e melifólio. Por um momento fugaz, Cardan parece maior, transformado em mito, o verdadeiro grande rei do reino das fadas, não a marionete de alguém. A surpresa desacelera meus passos, o pânico morde meus calcanhares. Um rei é um símbolo vivo, um coração que bate, uma estrela na qual o futuro de Eufame é escrito. Você deve ter reparado que desde que o reinado dele começou, as ilhas estão diferentes, as tempestades chegam mais rápido, as cores estão um pouco mais vívidas, os aromas estão mais pungentes. Quando ele fica bêbado, seus súditos ficam embriagados sem saber o porquê. Quando o sangue dele cai, coisas crescem. Espero que Cardan não veja nada disso no meu rosto. Quando estou na frente dele, inclino a cabeça, grata por uma desculpa para não o encarar. Meu rei, digo. Cardan se levanta do trono e solta uma capa toda feita de penas pretas reluzentes.
Um novo anel cintila no seu dedo mindinho, a pedra vermelha refletindo as chamas da fogueira. É um anel bem familiar. O meu anel. Lembro que ele segurou minha mão em seu quarto mais cedo. Trinco os dentes e lanço um olhar para minha mão vazia. Ele roubou meu anel. Roubou e eu não reparei. Barata o ensinou a fazer isso. Eu me pergunto se Nicásia contaria isso como traição, porque certamente me parece uma. Venha comigo, ordena ele, segurando minha mão e me guiando pela multidão. Duendes e elfos feéricos de pele verde e marrom, e com asas esfarrapadas, e ainda aqueles com trajes de casca de árvore esculpidas. Todo o povo de Elfame apareceu em seus melhores trajes. Passamos por um homem com um casaco bordado de folhas douradas e outro de colete de couro verde com um chapéu com a ponta curvada. Cobertores forram o chão, que está cheio de travessas de uvas do tamanho de uma mão fechada e cerejas vermelhas como rubis. O que estamos fazendo? Pergunto enquanto Cardan me leva para o limite da floresta. Acho um tédio que todas as minhas conversas sejam notadas, diz ele. Quero que você saiba que sua irmã não veio hoje. Cuidei para que fosse assim. O que Locke planejou? Pergunto, sem querer parecer agradecida e me recusando a elogiar a atitude. A reputação dele depende desta noite. Cardan fez uma careta. Eu não preocupo minha linda cabecinha com esse tipo de coisa. Se vocês não têm que fazer o trabalho, como a formiga da fábula, que trabalha na terra enquanto o gafanhoto canta para passar o verão. E fica sem nada no inverno, lembra o restante da fábula. Não preciso de nada, afirma ele, balançando a cabeça com uma tristeza fingida. Sou o rei do milho, afinal, esperando ser sacrificado para o pequeno Oá que possa tomar meu lugar na primavera. Acima de nós, há esferas que brilham com luz mágica e quente, pairando no ar da noite, mas as palavras de Cardan geram um arrepio de medo em mim. Eu o encaro. Sua mão desliza pelo meu quadril, como se ele fosse me puxar para perto. Por um momento vertiginoso e idiota, algo parece cintilar entre nós. Me beija até eu ficar cansado de seu beijo. Cardan não tenta me beijar, claro. Ele não está à beira da morte, não está delirando de tanto beber, não está tomado de autodesprezo. Você não devia estar aqui hoje à noite, formiguinha, diz ele, me soltando. Volte para o palácio. Ele sai andando pela multidão. Os cortesãos se curvam quando ele passa. Alguns, os mais ousados, seguram seu casaco, flertam, tentam puxá-lo para uma dança. E Cardan, que já arrancou a asa de um garoto que não quis ser curvar, agora permite essa familiaridade com uma gargalhada. O que mudou? Ele está diferente porque eu o obriguei a ficar assim? É por estar longe de Balequim? Ou não está diferente e só eu estou vendo o que quero ver? Continuo sentindo a pressão quente dos dedos dele na minha pele. Tem algo muito errado comigo por querer o que odeio, por desejar alguém que me despreza, mesmo quando ele também me deseje. Meu único consolo é que Cardan não sabe o que eu sinto. Seja qual for a imoralidade que Locke planejou, tem que ficar para encontrar o representante da corte dos cupins. Quanto mais cedo o meu favor a Lord Horben for pago, mais cedo tenho uma dívida a menos pairando sobre a minha cabeça. Além do mais, não podem me ofender mais do que já ofenderam. Cardan volta para o trono e Nicásia chega com Grimsen, um broche de mariposa prendendo a capa. O ferreiro começa um discurso que, sem dúvida, é lisonjeiro e tira algo do bolso. Parece um brinco, uma única argola, que Cardan ergue contra a luz e admira. Acho que ele fez seu primeiro objeto mágico, a serviço de Elfame. Nas árvores à esquerda vejo a coruja com a cara de doente, boca de leão, olhando e piscando. Apesar de não conseguir vê-los, sei que Fantasma e vários espiões estão por perto, observando a festa de uma distância próxima, o suficiente para chegarem rápido caso tentem alguma coisa. Um músico parecido com um centauro, mas com um corpo de servo, se adianta. Ele carrega uma lira entalhada no formato de uma pixie, as asas formando a curva superior do instrumento. Tem cordas que parecem ser de muitas cores. O músico começa a tocar e o entalhe a cantar. Nicásia vai para onde o ferreiro está sentado. Está usando um vestido roxo que fica azul pavão quando a luz bate.
O cabelo está trançado em volta da cabeça, e na testa carrega uma corrente com dezenas de contas penduradas, em tons cintilantes de roxo, azul e âmbar. Quando Grimsen se vira para ela, sua expressão se ilumina. Eu franzo a testa. Malabaristas começam a jogar no ar uma série de objetos, de ratos vivos a espadas reluzentes. Vinho e bolos de mel são servidos. Eu finalmente vejo do Camara da corte dos cupins. O cabelo ruivo com papoulas preso em um pequeno coque e uma espada de 2 mãos nas costas. Um vestido prateado cobrindo seu corpo. Tento não parecer intimidado enquanto ando até ela. Bem-vinda, digo. Aqui devemos a honra de sua visita. Seu rei encontrou alguma coisa que eu possa fazer por vocês? Ela me interrompe com um olhar na direção de Cardan. Lord Royben quer que você saiba que mesmo nas cortes inferiores nós ouvimos coisas. Por um momento minha mente percorre um inventário ansioso de todas as coisas que Ducamara poderia ter ouvido, mas então lembro que andam dizendo que Cardan disparou contra uma das amantes por pura diversão. A corte dos cupins é uma das poucas que tem membros Cele e um Cele. Não sei bem se eles se importariam com a cortesã ferida ou só com a possibilidade de um grande rei instável. Mesmo sem mentirosos, ainda podem haver mentiras, digo com cautela. Seja qual for o boato que você ouviu, posso explicar o que realmente aconteceu. Eu deveria acreditar em você. Acho que não, ela sorriu. Podemos cobrar nosso favor quando quisermos, garota mortal. Lord Royben talvez me mande para ser sua guarda pessoal, por exemplo. Faço uma careta. Ao dizer guarda pessoal, ela quer dizer espiã. Ou talvez peguemos seu ferreiro emprestado, Grimsen. Ele poderia fazer para Lord Royben uma lâmina que corta juramentos. Eu não esqueci minha dívida. Estava com esperança de que você me deixasse pagá-la agora, digo, me impertigando e assumindo minha autoridade. Mas Lord Royben não pode esquecer. Ela me interrompe com um rosnado. Trate você de não esquecer. Com isso, ela sai andando e me deixa pensando em todas as coisas inteligentes que eu poderia ter dito. Ainda tenho uma dívida com a corte dos cupins e continuo sem ter como prolongar meu poder sobre Cardan. Continuo sem ter ideia de quem poderia me trair, nem do que fazer em relação a Nicásia. Pelo menos a festa não parece pior do que as outras, mesmo com toda a fanfarrice de Loki. Reflito se seria possível realizar os desejos de Taren e fazer com que ele seja destituído do cargo de mestre da Esbórnia, só por ser tedioso. Como se Loki pudesse ler meus pensamentos, ele bate palmas e silencia a multidão. A música para, e com ela as danças e o malabarismo, até as gargalhadas. Tenho outra diversão para vocês, anuncia ele. Está na hora de coroar uma monarca hoje, a rainha da euforia. Um dos músicos toca uma improvisação alegre no alaúde, há gargalhadas espalhadas pela multidão. Um arrepio percorre meu corpo. Já ouvi falar do jogo, embora nunca tenha visto acontecer. É bem simples. Sequestre uma garota mortal, embriague-a com vinho feérico e elogios feéricos e beijos feéricos. Então, a convença de que ela está sendo honrada com uma coroa. O tempo todo insultando a garota, que está devidamente encantada. Se Loki tiver sequestrado uma garota mortal para se divertir a custas dela, vai ter que se ver comigo. Vou jogá-lo nas rochas pretas de Swell para ser devorado pelas sereias. Enquanto ainda estou pensando nisso, Loki continua. Mas claro que só um rei pode coroar uma rainha. Cardan se levanta do trono e desce pelas pedras para ficar ao lado de Loki. A capa longa de penas desliza atrás de seu corpo. Onde ela está? Pergunta o grande rei, as sobrancelhas erguidas. Ele não parece estar se divertindo e tem esperanças de que termine antes mesmo de começar. Que satisfação ele poderia ter com esse jogo? Você não adivinhou? Só tem uma mortal entre nós, diz Loki. Ora, nossa rainha da euforia é ninguém além de Jude Duarte. Por um momento tenho um branco. Não consigo pensar, mas vejo o sorriso de Loki e os rostos sorridentes dos feéricos da corte, e todos os meus sentimentos viram medo. Vamos dar um viva para ela, pede Loki.
Eles gritam com vozes desumanas e tenho que sufocar o pânico. Olho para Cardan e vejo algo perigoso cintilando em seus olhos. Não vou ter solidariedade. Nicásia está com um sorriso exultante. Ao lado dela, o ferreiro Grimsen está se divertindo. Dulcamara, no limite da floresta, fica observando para ver o que vou fazer. Acho que Loki finalmente fez a coisa certa. Ele prometeu diversão para o grande rei, e tenho certeza absoluta de que Cardan está se divertindo. Eu poderia mandar que ele impedisse o que vai acontecer em seguida. Ele também sabe, o que quer dizer que imagina que vou odiar o que ele está prestes a fazer, mas não o bastante para dar uma ordem e revelar tudo. Claro que eu suportaria muita coisa antes de fazer isso. Você vai se arrepender. Não digo as palavras, mas olho para Cardan e as penso com tanta intensidade que parece que estou gritando. Loki dá um sinal a um grupo de diabretes que se aproxima carregando um vestido feio e maltrapilho, junto com um aro feio de gravetos. Há 4 pequenos cogumelos presos na coroa improvisada, do tipo que produz um pó com odor pútrido. Eu falo um palavrão baixinho. Novos trajes para nossa rainha, diz Loki. Há gargalhadas e ofegos de surpresa. Este jogo é cruel, inventado para garotas mortais sob glamour, para que não saibam que estão sendo vítimas de chacota. Esta, supostamente, é a diversão, a tolice delas. Elas ficam felizes com vestidos que parecem lindos aos seus olhos e ficam exultantes e ávidas por coroas que parecem cintilar de joias. Ficam tontas com a promessa de amor verdadeiro. Graças às joias do príncipe Daim, os glamoures feéricos não funcionam em mim. Mas, como não sabem disso, todos os membros da corte esperam que a senescal humana do grande rei esteja usando um amuleto de proteção. Um cordão de frutas de sorveira, um pacotinho de gravetos de carvalho, freixo e espinheiro. Eles sabem que eu vejo a verdade do que Loki está me dando. A corte me observa, com a respiração ansiosa e controlada. Sei que eles nunca viram uma rainha da euforia que sabia que estavam debochando dela. Este jogo é novo. Nos diga o que acha de nossa nova lady. Loki pede a Cardan em voz alta, com um sorriso estranho. A expressão do grande rei se contrai, mas relaxa um momento depois, quando ele se vira para a corte. Sou perturbado constantemente por sonhos com Jude, diz ele, a voz se espalhando. O rosto dela aparece com nitidez no meu pesadelo mais frequente. Os cortesões riem. O calor sob o meu rosto, porque ele está contando um segredo e usando este segredo para debochar de mim. Quando Eldred era grande rei, as festas eram serenas, mas um novo grande rei não é só uma revelação para a terra, mas para a corte em si. Percebo que ele diverte os convidados com seus caprichos e sua capacidade de crueldade. Fui tola de chegar a pensar que ele estava diferente do que sempre foi. Alguns de nós não acham mortais bonitos. Na verdade, alguns podem até jurar que Jude não tem encantos. Por um momento me pergunto se ele quer que eu fique furiosa a ponto de mandá-lo parar e acabar revelando nossa barganha para a corte. Mas não é. É só que, com a coroação trovejando na cabeça, mal consigo pensar. Mas acredito que seja só porque a beleza dela é peculiar. Cardan faz uma pausa para mais uma gargalhada da multidão, para mais escanário. Excruciante, alarmante, perturbadora. Talvez ela precise de novos trajes para que sua verdadeira beleza fique evidente, sugere Loki. Peças finas para alguém tão requintado. Os diabretes se aproximam para passar o vestido maltrapilho e puído por cima do meu, para o deleite dos feéricos. Mais risadas, meu corpo está quente, parte de mim quer sair correndo, mas estou tomada pelo desejo de mostrar que não me deixo intimidar. Esperem, digo, erguendo a voz para que todos ouçam. Os diabretes hesitam. A expressão de Cardan é ilegível. Estico a mão, pego a barra da saia e puxo o vestido que estou usando pela cabeça. É uma peça simples, sem espartilho e sem fechos, e sai com facilidade. Fico parada no meio da festa com roupas de baixo, desafiando-os a dizer alguma coisa, desafiando Cardan a falar. Agora estou pronta para colocar meu vestido novo, digo. Há alguns gritinhos,
como se as pessoas não entendessem que o jogo é de humilhação. Surpreendentemente, Locke parece estar feliz da vida. Cardan chega mais perto de mim, o olhar devorador. Não sei se aguento ele me insultando de novo. Por sorte, o grande rei parece ter ficado sem palavras. Eu te odeio, sussurro antes que ele possa falar. Ele inclina meu rosto em direção do seu. Fala de novo, pede ele, enquanto os diabretes penteiam meu cabelo e colocam a coroa feia e fedorenta na minha cabeça. A voz dele está baixa, as palavras são só para mim. Eu me solto, mas vejo a expressão no rosto de Cardan. Ele está como ficou quando foi obrigado a responder minhas perguntas, quando admitiu o desejo por mim. Ele parece estar confessando. Um rubor se espalha por mim, me confundindo, porque estou ao mesmo tempo furiosa e com vergonha. Eu viro a cabeça. Rainha de Euforia, está na hora de sua primeira dança, diz Locke, me empurrando na direção da multidão. Dedos se fecham nos meus braços, gargalhadas não humanas ecoam nos meus ouvidos quando a música começa. Quando a dança recomeça, estou no meio. Meus pés batem na terra, junto com o ritmo dos tambores. Meu coração se acelera com o trinado de uma flauta. Sou girada, passada de mão em mão entre as pessoas, empurrada e cutucada, beliscada e machucada. Tento me segurar contra a pulsação da música. Tento me libertar da dança, mas não consigo. Quando tento arrastar os pés, mãos me puxam até a música me girar de novo. Tudo se torna uma confusão de sons e tecidos voando e olhos brilhantes e escuros e dentes afiados demais. Estou perdida na dança, fora de controle, como se fosse criança de novo, como se não tivesse barganhado com Dain e me envenenado e roubado o trono. Isso não é glamour. Não consigo parar de dançar, não consigo fazer meu corpo parar de se mover, mesmo com meu pavor crescendo. Não vou parar. Vou dançar até gastar o couro dos sapatos, dançar até meus pés estarem ensanguentados, dançar até cair. Parem a música! Grito, o mais alto que consigo, o pânico dando um tom quase de grito à minha voz. Como rainha da euforia, como senescal do grande rei, vocês vão me permitir escolher a dança. Os músicos param. Os passos dos dançarinos ficam lentos. Talvez seja só uma trégua momentânea, mas eu não sabia nem se conseguiria isso. Estou toda tremendo de fúria e medo e de estresse de lutar contra meu próprio corpo. Eu me impertigo toda, fingindo, como todos eles, que estou trajada com roupas refinadas em vez de trapos. Vamos organizar uma dança, digo, tentando imaginar como minha madrasta Oriana falaria isso. Desta vez minha voz sai como quero, carregada de uma ordem fria. Eu vou dançar com meu rei, que me encheu de elogios e presentes hoje. A corte me observa com olhos brilhantes e úmidos. São as palavras que eles poderiam esperar que a rainha da euforia dissesse, que tenho certeza que incontáveis mortais já falaram antes, em circunstâncias diferentes. Espero que os deixe nervosos saber que estou mentindo. Afinal, se o insulto a mim é deixar claro que sou mortal, esta é minha resposta. Eu também moro aqui e conheço as regras. Talvez até conheça melhor do que vocês, porque vocês nasceram com elas, mas eu tive que aprender. Talvez eu a conheça melhor do que vocês, porque vocês têm mais chance de quebrá-las. Quer dançar comigo? Pergunto a Cardan, fazendo uma reverência, a voz ácida. Pois eu acho tão bonito quando você me acha. Pois eu o acho tão bonito quanto você me acha. Um sussurro se espalha pela multidão. Peguei Cardan na mesma moeda, e a corte não sabe bem como reagir. Eles gostam de coisas não familiares, como surpresas, mas talvez estejam em dúvida se vão gostar desta. Ainda assim, parecem hipnotizados pela minha pequena apresentação. O sorriso de Cardan é indecifrável. Eu adoraria, responde ele, e os músicos começam a tocar de novo. Cardan me toma nos braços. Nós já dançamos uma vez na coroação do príncipe Daim, antes dos assassinatos começarem, antes de eu tomar Cardan como prisioneiro sobre a mira de uma faca. Será que ele pensa nisso enquanto me gira pelo bosque leitoso? Ele podia não ter muita prática com a espada, mas, como garantiu a filha da bruxa, é um dançarino talentoso. Deixo que me guie por passos que eu certamente erraria sozinha. Meu coração está disparado e minha pele coberta de suor.
Mariposas frágeis voam sobre nossa cabeça, girando como se estivessem tragicamente atraídas pela luz das estrelas. O que quer que você faça comigo, digo, com raiva demais para ficar em silêncio. Posso fazer pior com você. Ah, suspira ele, os dedos segurando os meus com firmeza. Não pense que esqueço disso por um momento sequer. Então por que? Pergunto. Você acredita que eu planejei sua humilhação? Ele ri. Eu? Parece dar muito trabalho. Não ligo se foi você ou não, afirmo, com a cabeça quente demais para entender meus sentimentos. Só me importo com o fato de que você gostou. E por que eu não deveria me deleitar com seu desconforto? Você me enganou, você me fez de tolo, e agora eu sou o rei dos tolos. O grande rei dos tolos, digo, cheia de desprezo na voz. Nossos olhares se encontram. Há um choque de compreensão mútua de que nosso corpo está próximo demais. Estou consciente de minha pele, do suor sob meu lábio, do roçar das minhas coxas uma na outra. Estou ciente do calor do pescoço dele sob meus dedos entrelaçados, do toque do cabelo e do quanto quero enfiar as mãos ali. Inspiro o aroma de carda, musgo e carvalho e couro. Olho para sua boca traidora e a imagino na minha. Tudo nisso está errado. Em volta de nós a festa está sendo retomada. Algumas pessoas da corte olham para nós, porque uma parte dela está sempre olhando para o grande rei. Mas o jogo de Loki está acabando. Volte para o palácio, disse Cardan, e ignorei o aviso. Penso na expressão de Loki quando Cardan falou, na ansiedade no rosto dele. Não era a mim que ele estava observando. Penso pela primeira vez se minha humilhação foi casual, só uma isca no anzol dele. Nos diga o que acha de nossa nova lady. Para meu imenso alívio, no fim da dança os músicos fazem outra pausa e olham para o grande rei em busca de instruções. Eu me afasto dele. Estou exausta, Vossa Majestade. Gostaria de sua permissão para me recolher. Por um momento, penso que vou fazer se Cardan negar a permissão. Já dei muitas ordens, mas nenhuma sobre poupar meus sentimentos. Você é livre para partir ou ficar como quiser, diz Cardan, magnânimo. A rainha de Euforia é bem-vinda aonde quer que vá. Eu me viro de costas para ele e saio da festa. Encosto contra uma árvore e inspiro o ar frio do mar. Minhas bochechas estão quentes, meu rosto está pegando fogo. Na extremidade do bosque leitoso, vejo ondas batendo nas rochas pretas. Depois de um momento, reparo em formas na areia, como se sombras estivessem se movendo sozinhas. Pisco de novo. Não são sombras, são sereianos saindo do mar. Pelo menos uns 20. Eles tiram a pele de foca lustrosa e erguem espadas prateadas. O reino submarino veio à festa da lua do caçador. Capítulo 12. Volto correndo, rasgando o vestido longo nos espinhos e arbustos na pressa. Vou imediatamente até o membro mais próximo da guarda. Ele parece sobressaltado quando chego correndo sem fôlego, ainda trajando os trapos da rainha da euforia. O reino submarino, digo com dificuldade. Sereianos, estão vindo, protejam o rei. Ele não hesita, não duvida de mim. Chama seus cavaleiros e vão ladear o trono. Cardan observa a movimentação, primeiro sem entender, depois com um breve pânico. Sem dúvida, lembrando que Mandoc mandou os guardas cercarem a plataforma na cerimônia de coroação do príncipe Daim, logo antes de Balequim começar a matar gente. Antes que eu possa explicar, os sereanos saem do bosque leitoso, os corpos lustrosos expostos, exceto por longas cordas de algas e pérolas em volta dos pescoços. O toque dos instrumentos para, as gargalhadas morrem. Levo a mão à coxa e pego a faca longa que carrego ali. O que é isso? Pergunta Carna, se levantando. Uma sereana se curva e se afasta para o lado. Atrás deles estão os nobres do reino submarino, andando com pernas que não sei se eles tinham uma hora atrás. Eles percorrem o bosque vestindo gibões e calças encharcados, sem parecerem incomodados. Todos parecem ferozes, mesmo em seus melhores trajes. Procuro Nicásia na multidão, mas nem ela nem o ferreiro estão lá. Loki está sentado em um dos braços do trono, parecendo considerar se Cardan é o grande rei. Então, ser grande rei não pode ser uma coisa tão especial. Vossa Majestade, diz um homem de pele cinzenta,
com um casaco que parece feito de pele de tubarão. Ele tem uma voz estranha que parece rouca por falta de uso. Orlag, a rainha submarina, nos envia com uma mensagem para o grande rei. Nos dê permissão para falar. O semicírculo de cavaleiros em volta de Cardan se fecha mais um pouco. O grande rei não responde imediatamente. Ele se senta. O reino submarino é bem-vindo na festa da lua do caçador. Dançam, bebam. Que nunca digam que não somos anfitriões generosos, mesmo se tratando de quem não foi convidado. O homem se ajoelha, mas sua expressão não é nada humilde. Sua generosidade é enorme, mas não podemos aproveitá-la enquanto a mensagem de nossa rainha não for transmitida. Você precisa nos ouvir. Preciso? Muito bem, diz o grande rei. Depois de um momento, ele faz um gesto casual. O que ela tem a dizer? O homem de pele cinzenta chama uma garota de vestido azul, o cabelo preso em tranças. Quando ela abre a boca, vejo que seus dentes são finos, muito pontudos e bizarramente transparentes. Ela recita as palavras em forma de música. O mar precisa de um noivo, a terra de uma noiva, sem falta, os dois unidos para que você não encare a maré alta. Se rejeitar o mar uma vez, seu sangue exigiremos. Se rejeitar o mar duas vezes, seu corpo tomaremos. Se rejeitar o mar três vezes, é da sua coroa que nos apossaremos. Os féricos de terra reunidos, cortesões e suplicantes, criados e nobres, ficam com olhos arregalados com as palavras. Isso é uma proposta? Pergunta Loki. Acho que ele pretende falar de forma que só Cardan escute, mas no silêncio sua voz sai alta demais. Uma ameaça, acredito, responde Cardan. Ele olha de cara feia para a garota, para o homem de pele cinzenta, para todo mundo. Você entregou sua mensagem. Não tenho resposta em forma de verso. Culpa minha por ter uma senescal que não passa também por poeta da corte. Mas vou rabiscar alguma coisa num papel e jogar na água. Por um momento, todos ficam onde estão, ninguém se mexe. Cardan bate palmas, sobressaltando o povo do mar. E aí, grita ele, dancem, comemorem. Não foi para isso que vieram? Sua voz ecoa com autoridade. Ele não só parece o grande rei de Elfame, ele fala como o grande rei. Um tremor de premonição percorre meu corpo. Os cortesões do reino submarino, com os trajes encharcados e pérolas cintilantes, o observam com olhos pálidos e frios. O rosto deles está tão inexpressivo que não sei se a gritaria os incomoda. Mas quando a música recomeça, eles seguram as mãos membranosas uns dos outros e entram na festa, pulando e saltitando, como se fosse algo que eles fazem por prazer debaixo das ondas. Meus espiões permanecem escondidos durante o encontro. Loki se afasta do trono para rodopiar com duas sereanas seminuas. E Cássia não está visível em lugar nenhum, e quando procuro do Camara também não a vejo. Vestida como estou, não suporto falar com ninguém em posição oficial. Tiro a coroa fedorenta da cabeça e a jogo na grama. Penso em tirar o vestido esfarrapado, mas antes que eu decida efetivamente fazer isso, Cardan me chama até o trono. Eu não me curvo. Esta noite, afinal, sou uma governante por direito próprio, a rainha da euforia, que não está rindo. Pensei que você tivesse ido embora. Sua voz está ríspida. Eu pensei que a rainha da euforia fosse bem-vinda onde quer que fosse, respondo no sussurro. Reúno o conselho vivo, nos meus aposentos no palácio, diz ele, a voz fria e distante e real. Me juntarei a vocês assim que conseguir fugir daqui. Faço que sim, e já estou em meio à multidão quando me dou conta de duas coisas. A primeira, ele me deu uma ordem. A segunda, eu obedeci. Quando chego ao palácio, envio pajens para convocarem o conselho. Mando Boca de Leão com uma mensagem para meus espiões descobrirem para onde Nicásia foi. Eu achava que ela ficaria por perto para ouvir a resposta de Cardan, mas, considerando que estava tão insegura a ponto de atirar em uma amante rival, talvez esteja relutante em ouvir. Mesmo que ela acredite que ele escolheria ficar com ela em vez de uma guerra, e isso não quer dizer muito. Nos meus aposentos, tiro o vestido rapidamente e me lavo. Quero me livrar do odor dos cogumelos, do fedor, do fogo e da humilhação.
É uma bênção ter minhas antigas roupas de volta. Coloco um vestido marrom, sem graça, simples demais para minha posição atual, mas bem confortável. Prendo o cabelo com uma severidade implacável. Taterfel não está mais por perto, mas é óbvio que esteve. Meus aposentos estão arrumados, minhas roupas estão passadas e penduradas, e na minha escrivaninha um bilhete endereçado a mim. Do grande general do exército do grande rei para a senescal de sua majestade. Abro o envelope. O bilhete é mais curto do que o que está escrito do lado de fora. Venha ao salão de guerra imediatamente. Não espere o conselho. Meu coração bate forte. Penso em fingir que não recebi a mensagem e em simplesmente não ir, mas isso seria covardia. Se Madoc ainda tem esperanças de colocar Oak no trono, não pode deixar um casamento com o reino submarino acontecer. Ele não tem motivo para saber que, ao menos nisso, estou totalmente do lado dele. É uma boa oportunidade para Madoc mostrar suas intenções. E assim sigo com relutância para o salão de guerra. É familiar, brinquei lá quando criança, debaixo de uma mesa grande coberta com um mapa do Reino das Fadas, com pequenas figuras entalhadas representando as cortes e os exércitos, as bonecas dele, como Vivi dizia. Entro e encontro o salão mal iluminado. Tem velas queimando em uma escrivaninha ao lado de uma das cadeiras duras. Eu me lembro de ler um livro encolhido ali enquanto ao meu lado planos violentos eram tramados. Madoc ergue o olhar desta mesma cadeira. Ele se levanta e faz um sinal para eu me sentar em frente a ele, como se fossem semelhantes. Ele está sendo interessantemente cuidadoso comigo. No tabuleiro de estratégias há algumas figuras: Orlag e Cardan, Madoc e outra que só reconheço quando observo com mais atenção. É para mim que estou olhando, feita de madeira entalhada, senescal, mestre de espionagem, fazedora de rei. De repente sinto medo do que fiz para ir parar naquele tabuleiro. Recebi seu bilhete, quebra o silêncio, me sentando em uma cadeira. Depois dessa noite, achei que talvez você estivesse finalmente reconsiderando alguma das escolhas que fez, observa ele. Começo a falar, mas Madoc levanta a mão com garras para deter minhas palavras. Se eu fosse você, continua, meu orgulho poderia me levar a fingir outra coisa. Os feéricos não conseguem mentir, como você sabe, não com nossa língua, mas podemos enganar, e somos tão capazes de enganar a nós mesmos quanto qualquer mortal. Fico magoada por ele saber que fui coroada rainha da euforia e alvo de risadas da corte. Você acha que não sei o que estou fazendo? Bem, diz ele com cuidado. Não com certeza. O que vejo é você se humilhando para o mais jovem e mais tolo dos príncipes. Ele prometeu alguma coisa a você? Mordo a bochecha para não ser tão ríspida. Por mais humilhada que eu já me sinta, ele me acha uma tola. Então devo me permitir ser tola. Sou a senescal do grande rei, não sou? Só que é difícil disfarçar com uma risada da corte ainda ecoando nos ouvidos, com o pó fedorento daquele cogumelo ainda no cabelo e a lembrança das palavras ofensivas de Cardan. Excruciante, alarmante, perturbadora. Madoc suspira e abre as mãos na frente do corpo. Soube que Eldred não tinha... não... Sabe por que Eldred não tinha interesse no filho mais novo? Bafém viu azar nas estrelas assim que ele nasceu, mas quando Cardan usar a coroa de sangue, estou jurado a ele como estive ao pai dele, como estaria a Dain ou até Balequim. A oportunidade que se apresentou na coroação, a oportunidade de mudar o rumo do destino está perdida para mim. Ele faz uma pausa. Não importa como elabore a frase, o significado é o mesmo. A oportunidade se perdeu porque eu roubei dele. Sou o motivo de Oak não ser o grande rei e Madoc não estar usando sua influência para transformar Eufame em sua imagem. Mas então tem você, prossegue Madoc, que não está jurada pelas palavras, cujas promessas podem ser descumpridas. Penso no que ele me disse depois da última reunião do conselho, vivo. Não há juramento que prenda você. Se estiver arrependida do que fez, faça outra coisa. Ainda há jogos a serem jogados. Vejo que ele escolheu esse momento para elaborar o tema. Você quer que eu traia Cardan, digo, só para deixar as coisas claras. Ele se levanta e me chama até a mesa de estratégias.
Não sei que conhecimento você tem da Rainha Submarina, mas houve uma época em que o Reino Submarino era um lugar bem parecido com a Terra. Tinham muitos feudos com muitos governantes entre os Cereanos e outros seres submarinos. Quando Orlag assumiu o poder, caçou cada pequeno governante e os assassinou, para que todo o reino submarino só respondesse a ela. Há alguns que ela não controla, aqueles poderosos demais ou outros distantes demais. Mas se Orlag casar a filha com Cardan, pode ter certeza de que vai forçar Nicásia a fazer o mesmo aqui. Assassinar os chefes das cortes menores? Pergunto. Ele sorri. De todas as cortes. Talvez primeiro pareça uma série de acidentes, ou algumas ordens tolas, ou talvez seja outro banho de sangue. Eu o observo com atenção, afinal o último banho de sangue foi, ao menos em parte, feito por ele. O que você discorda da filosofia de Orlag? Faria o mesmo se fosse o poder por trás do trono? Eu não teria feito em nome do mar, diz. Ela quer a terra como sua vassala. Madoc estica a mão para a mesa e pega uma figura pequena, entalhada com a representação da rainha Orlag. Ela acredita na paz forçada do reinado absoluto. Eu olho para o tabuleiro. Você queria me impressionar, continua ele. Supôs corretamente que eu não veria seu verdadeiro potencial enquanto não me superasse. Considere-me impressionado, Jude. Mas seria melhor para nós dois pararmos de brigar e nos concentrarmos em nosso interesse em comum. Poder. A afirmação paira no ar de uma forma ameaçadora. Um elogio entregue em uma forma de ameaça. Ele prossegue. Mas agora volte para o meu lado. Volte antes que eu realmente haja contra você. E o que seria necessário para voltar? Pergunto. Ele me olha com uma expressão de avaliação, como se questionando o quanto podia dizer em volta. Eu tenho um plano. Quando a hora chegar, você pode me ajudar a implantá-lo. Um plano que não ajudei a elaborar e que você não vai me contar, falo. E se eu estiver mais interessada em mais poder do que já tenho? Ele sorri e mostra os dentes. Então acho que não conheço minha filha muito bem, porque a Jude que eu conheci arrancaria o coração daquele garoto pelo que ele fez hoje. Com a vergonha de ter a humilhação da festa jogada na minha cara, eu surto. Você me deixou ser humilhada desde que eu era pequena. Deixou feéricos me machucarem e rirem de mim e me mutilarem. Mostro a mão com a ponta do dedo faltando. A ponta que um dos guardas de Madoc arrancou com uma mordida. Tenho outra cicatriz no meio da mão, onde Daim me obrigou a enfiar uma faca. Fui enfeitiçada e levada a uma festa, chorando sozinha. Até onde sei, a única diferença entre esta noite e todas as outras em que aguentei indignidade sem reclamar é que as outras beneficiaram você. Por eu ter aguentado, a de hoje eu serei a beneficiada. Madoc parece abalado. Eu não sabia. Você não queria saber, retruco. Ele volta a olhar para o tabuleiro, para as peças, para a figura que me representa. Este argumento é um belo golpe bem no meu fígado, mas não sei se funciona muito bem como defesa. O garoto é indigno. Ele teria continuado, mas a porta se abre e Randalin aparece, espiando dentro da sala, a veste com cara de que foi colocada apressadamente. Ah, vocês dois, que bom! A reunião já vai começar, venham logo. Quando me levanto, Madoc segura meu braço, a voz dele está baixa. Você tentou nos dizer que isso ia acontecer. Tudo o que peço hoje é que use seu poder como senescal para impedir qualquer aliança com o reino submarino. Sim, concordo, pensando em Nicásia e Oak e em todos os meus planos. E isto eu posso garantir. Capítulo 13. O Conselho Vivo se reúne nos aposentos enormes do Grande Rei, em volta de uma mesa com o símbolo da linhagem Grimbear, flores e espinhos com raízes em espiral. Niuar, Randalin, Bafém e Miquel estão sentados enquanto Fala está de pé no meio do aposento cantando. Peixinhos, peixinhos, botando seus pezinhos. Se case com um peixe e a vida será um docinho. Frite-o numa frigideira e tire suas espinhas. Sangue de peixe no trono é uma coisa geladinha. Cardan se joga no sofá próximo de forma dramática, desdenhando completamente da mesma.
Isso é ridículo. Onde está Nicásia? Temos que discutir a proposta, diz Randalim. Proposta? Madoc repete com deboche, se sentando. Pela forma como foi dita, não sei bem como o grande rei poderia se casar com a garota sem parecer que a terra sentiu medo do mar e cedeu às suas exigências. Talvez tenha sido meio exagerado, pondera Newar. É hora de nos prepararmos, fala Madoc. Se é guerra que ela quer, é guerra que lhe daremos. Vamos tirar sal do mar, mas não vou permitir que a Elfame trema sobre a fúria de Orlag. Guerra, exatamente o que eu temia que Madoc criasse, mas que agora chega sem que ele a instigue. Bem, diz Cardan, fechando os olhos como se fosse cochilar bem ali. Então, não preciso fazer nada. Madoc curva os lábios. Randalim parece meio incomodado. Por tanto tempo, ele quis Cardan nas reuniões do Conselho Vivo, mas agora não sabe bem o que fazer com a presença do grande rei. Você poderia tomar Nicásia como consorte em vez de noiva, sugere Randalim. Colocar nela um herdeiro que possa governar a terra e o mar. Agora não preciso me casar sob as ordens de Orlag, só me reproduzir? Questiona Cardan. Quero ouvir o que Jude tem a dizer, fala Madoc, para minha enorme surpresa. O resto do Conselho Vivo se vira para mim. Todos parecem perplexos com as palavras. Nas reuniões, meu único valor é de condutor entre eles e o grande rei. Agora, com o próprio grande rei se representando, eles esperam que eu fale tanto quanto uma das figuras de madeira no tabuleiro de estratégia. Para quê? Quer saber Randalim. Porque não a ouvimos antes. Ela tentou nos avisar que a rainha submarina ia agir contra a Terra. Se tivéssemos ouvido, talvez não estivéssemos perdidos atrás de uma estratégia agora. Randalim fez uma careta. Isto é verdade, concorda Nuyar. Como se estivesse tentando pensar em uma forma de explicar esse sinal perturbador de incompetência. Talvez ela nos conte o que mais sabe, diz Madoc. Miquel ergue as sobrancelhas. Tem mais? Pergunta Bafém. Jude, chama Madoc. Eu peso as palavras e digo a seguir. Como falei, Orlag anda se comunicando com Balequim. Não sei que informações ele passou para ela, mas o mar envia gente para a terra com presentes e mensagens para ele. Cardan parece surpreso e infeliz. Percebo que não contei a ele sobre Balequim e o reino submarino, apesar de ter informado ao conselho. Você também sabia sobre Nicásia? Pergunta ele. Começa a falar, perdida. Ela não gosta de compartilhar muitas informações no conselho, diz Bafém, com expressão astuta. Como se fosse minha culpa o fato de nenhum deles me ouvir. Randalim faz cara de irritação. Você nunca explicou como descobriu essas coisas, aliás. Se você está perguntando se tenho segredos, posso facilmente perguntar o mesmo a você, lembra ele. Da última vez, você não estava interessado em ouvir nenhum dos meus. Príncipe da terra, príncipe debaixo das ondas, começa a fala. Príncipe das prisões, príncipe dos patifes. Balequim não é estrategista, diz Madoc, que é o mais perto que já chegou de admitir que ele estava por trás da execução de Eldred, mas é ambicioso e orgulhoso. Se rejeitar o mar uma vez, seu sangue exigiremos, recita Cardan. É o Ak, imagino. Madoc e eu trocamos um olhar rápido. A única coisa sobre a qual concordamos é que Oak ficará em segurança. Estou feliz de ele estar longe daqui, no continente, com espiões e cavaleiros cuidando dele. Mas se Cardan estiver certo sobre o que aqueles versos significam, me pergunto se ele vai precisar de mais proteção do que isso. Se o reino submarino estiver planejando roubar o Ak, talvez tenham prometido a coroa a Balequim, diz Miquel. Só é importante manter 2 na linhagem de sangue quando um é necessário para coroar o outro. 3 é demais. 3 é perigoso. Isso é só outra forma de dizer que alguém deveria matar Balequim antes que ele tentasse assassinar Cardan. Eu também não me importaria de ver Balequim morto, mas Cardan é irredutivelmente contra a execução do irmão. Penso nas palavras que ele me disse na Corte das Sombras. Posso ser podre, mas minha única virtude é que não sou assassino. Vou refletir sobre isso, conselheiros, promete Cardan. Agora quero falar com Nicásia. Mas nós ainda não decidimos, começa Randalim.
parando de falar quando percebe o olhar fulminante de Cardan para ele. Jude, vá buscá-la, exige o grande rei de Alfame. Outra ordem. Eu me levanto, trinco os dentes e vou até a porta. Fantasma está me esperando. Onde está Nicásia? Pergunto. Ela foi colocada nos meus aposentos, barata de vigia. O vestido cinza pompa está no meu divã, como se Nicásia estivesse pousando para uma pintura. Fico me perguntando se o motivo para ter saído correndo foi trocar de roupa para essa plateia. Olhem, o que o vento trouxe, zomba ela quando me vê. O grande rei exige sua presença, informo. Ela sorri de um jeito estranho e se levanta. Se ao menos isso fosse verdade. Seguimos pelo corredor, os cavaleiros observando-a passar. Nicásia está majestosa e infeliz ao mesmo tempo, mas, quando as portas enormes dos aposentos de Cardan se abrem, ela entra com a cabeça erguida. Enquanto estou fora, um criado levou chá. Está em infusão em um bule, no meio de uma mesa baixa. Uma xícara solta fumaça entre os dedos finos e compridos do grande rei. Nicásia, começa ele. Sua mãe mandou uma mensagem para nós. Ela franze a testa e observa os outros conselheiros, a falta de convite para se sentar e a falta de oferta de chá. Este plano foi dela, não meu. Ele se inclina para a frente. Não mais sonolento, nem entediado, mas a encarnação perfeita do Lorde Feérico apavorante, de olhos vazios e incalculavelmente poderoso. Talvez, mas você sabia que ela faria isso, aposto. Não brinque comigo. Nós nos conhecemos bem demais para truques. Nicásia olha para baixo e seus cílios tocam sua face. Ela deseja um tipo diferente de aliança. Talvez o conselho a veja como dócil e humilde, mas não sou tão tola assim. Cardan se levanta e joga a xícara contra a parede e ela se estilhaça. Diga para a rainha submarina que se ela me ameaçar de novo, a filha dela vai se tornar minha prisioneira, não noiva. Nicásia parece abalada. Randalin finalmente encontra a voz. Não é adequado jogar coisas na filha do reino submarino. Peixinho, desfala. Tire suas pernas e saia nadando. Miquel solta uma gargalhada. Não devemos nos precipitar, declara Randalin com firmeza. Princesa, deixe o grande rei ter mais tempo para refletir. Eu estava com medo de Cardan achar graça, ficar lisonjeado ou tentado, mas ele está claramente furioso. Me deixe falar com minha mãe. Nicásia olha ao redor para os conselheiros, para mim, antes de parecer decidir que não vai tentar convencer Cardan a nos mandar sair. Ela faz o melhor que consegue, volta a olhar só para ele e fala como se não estivéssemos presentes. O mar é severo, assim como os métodos da rainha Olag. Ela exige quando deveria pedir, mas isso não quer dizer que não há sabedoria no que quer. Você se casaria comigo então? Uniria o mar à terra e um ao outro na infelicidade? Cardan a encara com todo o escanário que antes reservava para mim. Parece que o mundo foi virado de cabeça para baixo. Nicásia não recua. Ela dá um passo mais para perto. Nós seríamos uma lenda, afirma ela. Lendas não precisam se preocupar com algo tão pequeno quanto felicidade. E então, sem esperar ser dispensada, ela se vira e sai. Sem receber ordens, os guardas abrem caminho para que passe. Ah, suspira Madoc. Ela se comporta como se já fosse rainha. Fora, branda Cardan. E como ninguém reage, ele faz um gesto amplo no ar. Fora, fora, fora. Tenho certeza de que vocês desejam debater, mas como se eu não estivesse presente. Então vão fazer isso em algum lugar onde eu realmente não esteja presente. Saiam e não me perturbem mais. Perdão, balbucia Randalin. Nós só queríamos fora, repete o grande rei. E neste ponto final, até fala vai na direção da porta. Menos Jude. Você, espere um momento. Você, eu me viro para ele. A humilhação da noite ainda quente na pele. Penso em todos os segredos e planos, no que vai acontecer se entrarmos em guerra com o reino submarino. Não no que arrisquei e no que está eternamente perdido. Espero até o último integrante do conselho vivo esteja fora dos aposentos de Cardan. Se você me der outra ordem, ameaço.
Vou lhe mostrar a verdadeira vergonha. Os jogos de Loki não vão ser nada comparados ao que vou obrigar você a fazer. Com isso, sigo os outros para o corredor. Na Corte das Sombras, penso nas possíveis jogadas. Matar Belequim. Miquel não se enganou quando insinuou que sem ele seria mais difícil o reino submarino arrancar a coroa da cabeça do grande rei. Casar Cardan com outra pessoa. Penso na mãe Marro e quase me arrependo de ter interferido. Se a filha da bruxa estivesse se tornado noiva de Cardan, talvez Orlag não iniciasse essa tentativa casamenteira. Mas é claro que eu teria outros problemas. Sinto uma dor de cabeça começando por trás dos olhos. Passo os dedos no alto do nariz. Com um casamento de Taren tão próximo, Oak chegará ao reino das fadas em poucos dias. Não gosto da ideia de meu irmão aqui com a ameaça de Orlag parando sobre Eufame. Ele é uma peça valiosa demais no tabuleiro de estratégias, necessário demais para Balequim, perigoso demais para Cardan. Lembro a última vez que vi Balequim. Penso na influência que ele tinha sobre a guarda, na forma como se comportou, como se fosse um rei em exílio. E todos os relatos que eu vi de Vulciber sugerem que pouca coisa mudou. Ele exige luxos, recebe visitantes do mar, que deixam poças e pérolas para trás. Tento imaginar o que disseram para ele, as promessas que fizeram. Apesar da crença de Nicásia de que Balequim não será necessário, ele deve estar torcendo pelo oposto. Lembro-me também de outra coisa, da mulher que falou sobre minha mãe. Ela está lá esse tempo todo, e se está disposta a vender um tipo de informação em troca de liberdade, talvez esteja disposta a vender outro. Enquanto penso no que gostaria de saber, me dou conta do quanto seria mais útil enviar informações para Balequim, em vez de ficar tentando descobrir o que ele está tramando. Se eu fizer aquela prisioneira acreditar que a estou libertando temporariamente para me contar sobre minha mãe, posso também soltar alguma informação para ela ouvir. Algo sobre Oak, sobre o paradeiro dele ou sua vulnerabilidade. Ela não estaria mentindo ao reproduzir a informação. Acreditaria que ouviu e falou a verdade. Penso mais um pouco e decido que não. É cedo demais para isso. O que preciso agora é dar à prisioneira uma informação simples, que ela possa passar adiante. Uma informação que eu possa controlar e verificar para ter certeza de que ela é uma boa fonte. Balequim queria enviar um recado a Cardan. Vou arrumar um jeito de permitir. Há algum tempo, a Corte das Sombras começou a formalizar o registro de documentos sobre os cidadãos de Eufame, mas nenhum dos pergaminhos tem informações sobre os prisioneiros da torre, apenas sobre Balequim. Enquanto ando pelo corredor, vou até o novo escritório de Bomba. Ela está lá, jogando adagas em um quadro de pôr do sol. Não gostou? Pergunto, apontando para a tela. Gostei muito, afirma ela. Agora gosto mais. Preciso de uma provisioneira da Torre do Esquecimento. Temos uniformes suficientes para alguns de nossos novos recrutas? Os cavaleiros de lá já viram meu rosto. Vociber pode ajudar, mas prefiro não arriscar. É melhor falsificar papéis e tirá-la de lá, com poucas perguntas. Ela franze o senho em concentração. Quem você quer? Tenho uma mulher. Pego um pedaço de papel e desenho o piso inferior da melhor maneira que consigo. Ela estava na escada, aqui, sozinha. Bomba franze mais um pouco o senho. Você é capaz de descrevê-la? Dou de ombros. Rosto fino, chifres, bonita, acho. Vocês são todos bonitos. Que tipo de chifres? Pergunta. Bomba, inclinando a cabeça para o lado, como se estivesse pensando em alguma coisa. Retos, curvos. Mostro a posição, que lembro na minha cabeça. Pequeno, tipo de bode, e ela tinha uma cauda. Não tem muitos feéricos na torre, explica a Bomba. A mulher que você está descrevendo... Você a conhece? Nunca troquei uma palavra com ela, informa a Bomba. Mas sei quem é, ou melhor, quem era. Uma das amantes de Eldred. E ela lhe deu um filho. A prisioneira é a mãe de Cardan.